Amém, irmãos? Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia na carta epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9. A gente vai ter uma breve reflexão. Eu espero que essa reflexão possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Você encontrando, nós iremos ler a partir do versículo 11. Romanos, capítulo 9, a partir do verso de número 11. Está escrito dessa forma: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pode fechar a sua Bíblia, irmãos. Feche também os seus olhos. Vamos juntos falar com o Senhor. Baseado nisso que nós acabamos de ler, um texto conhecido, a Epístola aos Romanos, ela é especial dos escritos paulinos. Eu peço então que você fale com o Senhor nesse momento. Peça ao Senhor que traga ao seu entendimento aquilo que Ele separou para a igreja dele nessa noite e nesse momento. Querido Deus e Pai, nós te damos graças uma vez mais. Nós sabemos que o Senhor é bom, nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, nós sabemos que o Senhor nos ama com um amor inexplicável, nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso para cumprir a tua palavra em nossas vidas. Nós queremos então te bendizer, nós queremos te louvar, nós queremos nos render ao Senhor, nós queremos, como foi dito aqui, estar cada vez mais próximo de ti, nós queremos viver a vida que o Senhor preparou para nós queremos desfrutar das bênçãos que o Senhor separou para nós queremos aprender mais da tua palavra, nós queremos colocar a tua palavra em prática na nossa vida, nós queremos cada vez mais nos distanciar da nossa natureza pecaminosa e nos aproximar da natureza santa e irrepreensível do Senhor. Portanto, meu Deus, fale conosco nessa noite, traga o entendimento de cada irmão, seja aqui da comunidade apostólica, seja talvez de outra cidade que está nos acompanhando, leve ao entendimento dessa pessoa aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, no nome santo do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Maravilha, irmãos, que texto lindo. É um texto sem dúvida que mexe conosco, quando a gente tenta absorver o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós ficamos então maravilhados quando nós percebemos quão precioso é esse texto. Eu quero voltar um pouco também no tempo, lembrando que uma das últimas pregações que eu tive o privilégio de compartilhar com os irmãos lá na casa de oração, eu falei acerca do Salmo 127, onde eu dizia que, apesar de o texto ser muitas vezes interpretado como se todas as coisas dependessem exclusivamente do Senhor, eu quis destacar ali naquela noite, naquele momento, a responsabilidade que está derramada sobre nós, quando eu disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. E todas as pessoas, obviamente, atribuem a construção da casa ao Senhor. E eu concordo plenamente. Se o Senhor não abençoar, a casa não será edificada. É óbvio. Assim como é óbvio também que se não houver trabalhadores, também não haverá construção.
Eu, particularmente, nunca vi uma casa, irmãos, ser erguida sem que houvesse trabalhadores edificando a casa. Então, o objetivo daquela reflexão é demonstrar que sobre nós há uma grande responsabilidade, principalmente diante desse cenário novo, um cenário que nós sequer imaginávamos. Nós viramos de um ano maravilhoso que foi o ano 2019, fazendo planos, traçando metas, e de repente, logo no primeiro trimestre, houve uma grande surpresa. Nós não nos preparamos para isso. É óbvio que a Bíblia sempre nos orienta a estarmos prontos. Mas diante dessa novidade, eu acredito que, pelo menos eu não estava pronto para vivenciar um ano de 2020 como ele tem se mostrado. Então, o objetivo era mostrar que nós temos que ter prudência, nós temos que ter zelo, nós temos que ter diligência, nós temos que ser cautelosos e nós temos que, principalmente, confiar no Senhor. Nós temos que construir a casa, mas temos que confiar que o Senhor está nos abençoando. Nós temos que guardar a nossa casa, mas temos que confiar que, muito maior do que o nosso poder de guardar, existe um Deus maravilhoso que nos abençoa e que nos guarda. Mas existe a responsabilidade que é nossa. Amém, irmãos? Então, fazendo um paralelo àquela reflexão, eu quero então, através desse texto que nós lemos, compartilhar com os irmãos uma reflexão muito parecida. E eu peço muito a sua atenção, porque se faltar a atenção, talvez vai haver uma situação parecendo que há uma contrariedade. Na verdade, não é contraditório, é um paralelo. Amém? O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer aos romanos que Deus disse que teria misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia. É um texto muito forte, irmão. Esse é um texto muito forte, difícil às vezes de ser absorvido, de ser compreendido, tamanha a sua complexidade. Mas de uma forma bem simples eu quero aqui compartilhar com os irmãos algo precioso, uma notícia boa. Diante de um cenário que tem nos trazido muitas notícias ruins, eu quero compartilhar uma notícia boa com os irmãos nessa noite. Vamos deixar um pouco de lado agora as questões atuais, são questões relevantes, pessoas morrendo, pessoas adoecendo, pessoas entrando em depressão, são coisas importantes e sérias. Mas vamos agora deixar à parte e vamos falar de uma coisa boa, irmãos. Amém? Vamos falar de uma coisa boa, uma coisa que traz alegria ao nosso coração, uma coisa que venha fortalecer a nossa fé, uma coisa que vem trazer ânimo para a nossa alma. Então, em nome do Senhor Jesus, preste atenção. Amém? Irmãos, é interessante que muitas pessoas, elas nascem com algumas atribuições, algumas características. Nós podemos chamar de talentos, de dons, de habilidades, que elas não fizeram nada por merecer. A gente sabe que tem algumas crianças, irmãos, pessoas bem jovens, que elas conseguem concluir o ensino superior ainda na sua infância. É tão lindo ver um menino de 10 anos fazendo doutorado, irmãos. Fazendo doutorado em 6 meses. Eu tive acesso a um menino americano que ele está escolhendo qual faculdade ele vai fazer o doutorado. Não sei se por causa da pandemia isso foi deixado de lado, se ele já concluiu o doutorado dele. Mas uma criança, irmão, de 10, 11 anos, fazendo doutorado, fazendo engenharia. Nós sabemos que tem pessoas, irmãos, que fazem alguns cálculos matemáticos extremamente complexos, de forma rápida como uma máquina, como um computador, sem o auxílio de uma calculadora. Tem pessoas, irmãos, por exemplo, pegando aqui os homens que gostam de futebol. Quem gosta de futebol, irmãos, assistir um jogo do Barcelona, por exemplo, e ver Lionel Messi jogando bola, irmão, é uma coisa de outro mundo. A gente pensa até que jogar futebol é fácil,
vendo o que Lionel Messi consegue fazer com a bola, sem que ele tivesse feito nada, irmão. Ele simplesmente nasceu com essa habilidade. Ele faz aquilo que mais ninguém consegue fazer. A gente, por exemplo, na minha opinião, aí é uma opinião minha, a pessoa mais genial que eu tive acesso na história, através da história da sua vida, é um homem chamado Nikola Tesla. Para mim foi o maior gênio que eu vi na história, eu particularmente. Muito provavelmente a maioria das pessoas nem sequer ouviram falar de Nikola Tesla. Elas facilmente ouviram falar, por exemplo, de Thomas Edison, de Albert Einstein, e talvez desconhece a pessoa. Quem foi Nikola Tesla? Eu, inclusive, aconselho você, talvez depois, num momento posterior, dar uma pesquisada sobre Nikola Tesla. Inclusive, ele foi contemporâneo de Thomas Edison e de Einstein. E certa vez, Albert Einstein foi questionado assim: Einstein, qual é a sensação de ser o homem mais inteligente do mundo? Olha que pergunta maravilhosa, irmãos. Imagine se alguém te perguntasse isso. É porque está vendo em você o potencial. Albert Einstein respondeu assim: pergunta para Tesla. Olha para você ver, irmãos. Pergunta para Tesla. Era um homem genial, irmãos. Era um homem que muito do que nós temos acesso do ponto de vista tecnológico saiu do cérebro genial de Nikola Tesla. Tudo ou quase tudo relacionado à alta tecnologia. A energia que você usa na sua casa, você só usa por causa de quem? Por causa de Nikola Tesla. Foi um homem extremamente genial. Então, existe esse tipo de pessoa. Tem pessoas, por exemplo, para as mulheres que gostam aí de cozinhar. Tem alguns chefes de cozinha, irmão, que eles nem sequer estudaram. E eles conseguem fazer um prato ali, ó, que eles nunca sequer experimentaram. Vão fazer um pato com carne de jacaré. Nem sei se existe isso, irmão. O chefe pega lá o pato, o jacaré, mistura aquele negócio, você vai comer a comida mais gostosa do mundo. Isso é um talento, é uma coisa nata. Ele não fez nada por merecer. Simplesmente ele nasceu com esse atributo. A gente pode pegar outro exemplo. Agora, recentemente, há 2 dias, acabou falecendo um personagem que deixou registrado aqui nessa terra, irmão, a forma alegre de se viver, um carisma, uma gentileza. Ele conseguiu conectar, usando o termo aqui do pastor, conectar 2 emissoras gigantes aí de televisão, rivais inclusive em termos de audiência, conectou essas 2 emissoras de televisão, mas para que isso fosse possível, infelizmente ele faleceu. Ele se chamava Rodrigo Rodrigues, uma pessoa que, se você após a quarentena for assistir um vídeo, quem foi Rodrigo Rodrigues? Todo mundo vai estar rindo, irmão. Aonde esse personagem chegava, no velório, ele chegava, as pessoas davam risada. A forma leve dele viver a vida. É uma pessoa que eu fiquei triste, nunca vi o Rodrigo Rodrigues na minha vida. Quando eu li a informação na internet que o Rodrigo Rodrigues teve uma complicação, precisou fazer uma cirurgia e veio a óbito há 2 dias, eu fiquei triste, irmãos. Eu senti, sem conhecer quem foi a pessoa, simplesmente pela leveza como ele lidava com a vida, a forma como ele tratava as pessoas, a forma como ele se relacionava com as pessoas. Ele não fez nada, ele simplesmente nasceu dessa forma. Então, muitas pessoas nascem com algumas atribuições, algumas características, sem que elas fizessem absolutamente nada, seja de bom, seja ruim, para merecer essa atribuição. O que isso tem a ver, Deus, com a reflexão? Ora, Deus disse aqui: eu amei Jacó. Olha para você ver, irmãos, Deus falando. Não foi Paulo que disse, não, irmãos. Se fosse Paulo, era para ser considerado. Paulo foi um grande homem. Não foi Moisés, não. Moisés é tão grande, irmãos, dentro do judaísmo, que o próprio Jesus diz assim, ó, está escrito na lei de Moisés. Olha para você ver, o próprio Jesus conversando com os judeus, chamando a Torá de a lei de Moisés. Mas não foi Moisés que disse, não. Foi Paulo, não foi Moisés. Foi o próprio Deus que disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu amei Jacó antes de Jacó fazer alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Eu simplesmente decidi
amar Jacó. Eu não vou entrar no mérito agora, irmãos, sobre quais motivos levaram o Senhor a amar Jacó. Essa não é a questão. A questão é a seguinte: Deus amou Jacó. O mais importante aqui é que Deus amou Jacó. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Deus amou Jacó. Repita comigo, irmãos. Repita comigo. Se tiver alguém do seu lado aí, fala com a pessoa assim, ó. Talvez o seu marido, talvez a sua esposa. Meu amor, meu filho. Deus amou Jacó. Isso é muito forte, irmão. Esquece Esaú. Deixa Esaú de lado, irmão. Vamos falar de coisa ruim, não vamos falar de coisa boa. Nesse caso aqui, ó, Deus amou Jacó. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Deus simplesmente decidiu amar Jacó. Ô Douglas, o que tem a ver Messi com Jacó? Ô irmãos, muitas pessoas desejariam, por exemplo, ter o talento nato que Lionel Messi tem. Como eu disse aqui no início, eu gostaria de cantar, irmãos. Eu gostaria de ter uma voz bonita, uma voz linda, uma voz que até eu falasse assim, meu Deus, que voz linda. É igual um homem, um fato que aconteceu outro dia. Eu estava vendo um vídeo, e nesse vídeo, uma criança estava caindo do terceiro andar, irmãos. De repente chegou um senhorzinho de idade, 75 anos, na hora que a criança caiu, ele segurou a criança. Glória a Deus por isso, irmãos. Ao que tudo indica, é um irmão na fé. Glória a Deus por isso. Mas o mais interessante foi na conclusão da entrevista que ele deu. Ele diz assim, ó. Parabéns para mim. Parabéns para mim. Eu ia fazer mais ou menos isso, irmão. Se eu tivesse uma voz bonita, não, que voz linda. Igual o senhorzinho fez. Parabéns para mim. Glória a Deus que eu consegui salvar uma vida da criança. É óbvio que a emoção ela é enorme, né? Você poder salvar uma vida, irmão. Uma coisa que a pessoa jamais vai esquecer. Não é verdade? Mas eu quero te dizer, Deus amou Jacó. Nós, irmãos, não temos, olha que bênção, irmão. Aqui, pode aparecer, olha que bênção, aqui ó. Olha aqui, ó. A água, isso que é bênção demais. Então, muitas vezes, irmãos, nós não teremos o que nós gostaríamos de ter. Nós não teremos. Algumas coisas a gente vai conquistar, outras coisas a gente vai ficar só no desejo mesmo. Eu gostaria de ser talvez um músico, um jogador de futebol. Todo menino gostaria de ser um jogador de futebol, né? Até que percebe que não tem talento, não é verdade? Então, as pessoas têm esse talento natural. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus, irmãos, amou Jacó. Agora fala comigo assim, ó. Olha que coisa linda. Fala comigo assim, ó. Eu sou Jacó. Entenda isso, irmãos. Você é Jacó. Você é Jacó. Se Deus estivesse escrevendo agora para você, Deus teria falado assim, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Capitão Robson, um exemplo. Deus teria falado assim, ó. Eu amei o Robson. A pastora Linda, por exemplo. Eu amei a Arlinda. Quero que você entenda. Se coloca agora, irmãos, aqui ó, dentro da Bíblia. Diante do Senhor. Entenda que o Senhor está falando é para você. Não vai ter o seu nome na Bíblia aqui não, mas você é Jacó, entenda isso. Deus, Ele não te deu talvez o talento de ser um jogador de futebol. Deus talvez não te deu uma voz linda para você poder cantar e se achar. Deus talvez não te deu o talento de fazer contas complexas sem o auxílio de uma calculadora. Talvez você tenha que estudar até os 19 anos para concluir o ensino médio. Não é como essas crianças aí superdotadas. Tem pessoa, irmão, que ela é autodidata. Ela consegue enxergar o que ninguém enxerga. Todo mundo tem que ter um auxílio para poder enxergar alguma coisa. A pessoa consegue enxergar sozinha. É um talento maravilhoso, uma coisa linda. Glória a Deus por isso. Só que o que Deus te deu, irmãos, eu quero que você entenda, é muito maior do que qualquer uma dessas coisas. Leia esse texto com atenção depois. O que Deus te deu é muito maior do que isso. Isso não tem como ser comparado a nada. Lionel Messi vai passar, irmãos. Vai ficar só na história. Pelé, por exemplo. Pelé, as pessoas só falam de Pelé. Daqui a algumas gerações, se o mundo continuar aí, ó, Pelé vai ser esquecido.
Lionel Messi vai ser esquecido, vai ficar na história. Nikola Tesla, ninguém sabe quem é Nikola Tesla, irmão. Ninguém sabe. As coisas passam. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. Jesus disse, as coisas passarão. As coisas serão esquecidas. Mas a minha palavra, ela vai ser cumprida até o final. E é isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele escolheu, irmãos, ter misericórdia de você. Eu não sei se você entendeu, mas não é porque você é bonito não, viu? Não é porque você tem uma condição financeira boa não, viu, irmão? Não. Ô Douglas, por que Deus me escolheu, irmão? Sinceramente, eu não faço a menor ideia. Por que Deus olhou para o Douglas e falou assim, ó, eu vou amar o Douglas. Eu vou escolher o Douglas. Irmãos, dá vontade de chorar. Porque a gente não vai encontrar resposta. Por que Deus me escolheu? Por que Deus me elegeu? Pensa, irmãos, um jogador novo de futebol. Ele está sentado na sala da sua casa. De repente sai na televisão que ele foi convocado para a seleção brasileira. Pensa a alegria que esse jovem vai ter no coração dele. Ele vai pular. Ele vai fazer o que ele nunca fez. Ele vai ser contagiado por uma alegria. Eu quero que você entenda que o que Deus fez por você é muito maior do que a convocação da seleção brasileira. Amém. A escolha, a eleição de Deus, que simplesmente decidiu te escolher, te eleger, te separar, te salvar, irmãos, é muito maior do que qualquer coisa que essa vida possa nos dar. E é isso que eu quero que você entenda. Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E Ele quis ter misericórdia de você. Amém. Ele quis te escolher, irmãos. Tenta olhar para a sua vida antes de Jesus. Pastor Wendes estava comparando aqui a família dele, o porquê que a família dele é abençoada. Por causa que Deus escolheu ter misericórdia dele. É verdade. É simplesmente pelo fato que Deus escolheu amar a Ele. Olhe no texto, está escrito, não é por causa de obras, não. É porque Deus que chama, Ele que é o Todo-Poderoso, simplesmente quis, irmãos. Independentemente do que nós façamos. Seja você uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, Deus simplesmente escolheu. Agora cabe a nós nos relacionar e ser transformados pelo amor que esse Deus tem por nós. Essa é a nossa parte, buscar a transformação. Mas a salvação, irmãos, Deus te deu de graça. Esse de graça aí, para que você entenda, é o sangue de Jesus lá na cruz. Esse de graça é a dor que Jesus sentiu lá na cruz. Esse de graça é a separação por 3 horas entre o Pai e o Filho, lá no Calvário. Agora cabe a nós simplesmente desejar e aplicar esse amor a esse Deus maravilhoso. Então, independente, irmãos, de como está a sua vida, entenda o seguinte: Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te selecionou. Douglas, qual é o critério de Deus? Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Por que Deus me escolheu e Deus não escolheu o meu vizinho, por exemplo? Ninguém saberá, irmão. O fato é que Deus te escolheu, irmão. O fato é que Deus te amou. O fato é que Deus quer que você fique do lado dele. Como disse o pastor, que é conectado com ele, próximo dele, sentindo o cheiro dele. Principalmente diante do cenário atual. Principalmente diante do cenário atual. Dê graças a Deus porque talvez você não pegou o coronavírus. Dê graças a Deus. Se você pegou, dê graças a Deus, porque se você está me assistindo, significa que você está vivo. Dê graças a Deus por tudo, irmãos. Porque Deus escolheu ter misericórdia de você. Entenda isso. Diga mais uma vez, irmãos. Fala assim, olha. Deus me amou. Bate no peito, irmão. Deus me amou. Deus te escolheu. Vive essa vida com Ele. Não abra mão desse privilégio que você tem, não. Talvez Lionel Messi lá, no dia que ele morrer, talvez ele nem salvo será. Tomara que seja, viu? Tomara que seja, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade para que eles sejam salvos. Mas você já está nas mãos do Senhor. Você já está abraçado com o Senhor.
É só você continuar nessa estrada maravilhosa e colher todos os frutos desse relacionamento. Porque a bênção do Senhor, ela acrescenta apenas riquezas e jamais acrescenta dores. É isso que eu quero que você entenda. Deus te escolheu. Amém? Você pode orar comigo? Eu quero orar com você rapidamente. Eu quero deixar registrado mais uma vez, irmãos. Que alegria estar aqui, viu? Muito bom. Espero poder, numa outra oportunidade, ter esse privilégio novamente de poder falar com os irmãos. Agora na sexta-feira eu vou poder participar, nessa sexta-feira agora, da escola bíblica. Vai ser bom que eu vou poder ver os irmãos também, não só serviço, mas poder ver os irmãos também. Durante esse mês, eu nem falei com o pastor Wenderson ainda, esse mês agora eu vou trabalhar pela madrugada, ou seja, eu vou poder pegar a quarentena quase que até o final, né? Até o final, que bom. Quer dizer, se nada mudar, né, irmão? Tomara que não mude, tomara que fique assim, porque nós estamos diante de um cenário de incerteza. Por isso que nós temos que confiar sempre no Senhor. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você rapidamente e depois passar aqui a palavra para o pastor Wenderson. Feche seus olhos. Querido Deus, eu quero te agradecer. Que bom poder estar aqui. Realmente é um privilégio. Eu já estou com saudade mesmo. Quando a gente olha para trás, a gente vem lembrar como era a nossa vida, o método, o hábito que nós tínhamos. Poder chegar ali na casa de oração, abrir a porta, os irmãos iam chegando, daqui a pouquinho o culto começava e depois do culto tinha aquela resenha e era muito gostoso. E nós estamos com saudade disso. Infelizmente não podemos nesse momento, mas nós estamos esperançosos no Senhor, que no tempo do Senhor as coisas vão se ajeitar e querendo o Senhor, logo logo nós poderemos novamente ter esse privilégio. E certamente nós valorizaremos muito mais, meu Deus, aquele momento. Porque quando a gente perde alguma coisa, é que a gente dá o devido valor. Mas diante dessa palavra que nós ministramos aqui, eu peço que o Senhor abençoe os irmãos, que eles entendam, meu Deus, o privilégio que é ser filho do Senhor. O privilégio que é ser eleito do Senhor, ser escolhido do Senhor. Não por mérito, não por alguma coisa que nós fizemos, não porque nós merecemos, meu Deus, não. É porque o Senhor quis ter misericórdia. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. É um dom do Senhor, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós queremos te agradecer, meu Deus, pelo fato de termos a certeza dentro do nosso coração, que se partirmos dessa terra, nós partiremos para o Senhor. E enquanto estivermos aqui nessa terra, nós também viveremos para o Senhor. Portanto, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, como eu disse, seja da comunidade apostólica, seja de uma outra igreja, seja de outra cidade, que a bênção do Senhor continue ali repousando sobre cada uma dessas vidas, para que o nome do Senhor seja exaltado e para que a vontade do Senhor seja cumprida na vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, amém. Que bênção, viu? Amém. Bênção. Prazer, viu? Que bênção, alegria. alegria. Irmãos, que bênção, viu? Olha só, eu fico aqui me perguntando se os irmãos de fato entendem quando algo como essa mensagem é falada. O fato de nós sermos escolhidos, irmãos, isso é poderoso. Eu fico pensando como é que a gente fala amém. Tipo assim, vou te contar uma coisa extraordinária. Você é Jacó. Aí tipo os irmãos falam, amém, então eu sou Jacó. Se você falar esse amém assim, é porque você não entendeu, né? Você é escolhido. Ah, legal, você é escolhido. Querido, eu quero só te dizer uma coisa. Tem coisas que funcionam como chaves. Elas abrem portas, elas destravam coisas na nossa vida. Se você conseguir entender essa palavra como uma chave que abre uma porta, que destrava algo, eu quero dizer para você, isso será maravilhoso na sua vida. Você entender que você é escolhido. Jesus disse assim, olha, Douglas não citou, João 15, ele falando, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi. Irmãos, e o Douglas falou muito bem. Por que ele nos escolheu? Sei lá por quê, mano. Por que alguém ganhou na loteria? Claro, ele jogou, mas entenda assim. Por que a pessoa X ganhou? Sei lá por que foi fulano e não foi ciclano, né? Que ganhou. Entenda.
Eu não sei por que Deus... Também já me perguntei por que o Senhor me escolheu. Irmãos, eu sou filho de um pai e de uma mãe que vinha de uma realidade terrível, não é? Por que o Senhor nos escolheu? A história começou, na verdade, com minha mãe. Ela procurando ali a igreja, porque já tinha se percebido escolhida pelo Senhor, e depois a nossa vida, e essa poderosa transformação que aconteceu na minha história, na história da minha mãe. Nós conversávamos aqui recentemente sobre tantas bênçãos que Deus tem nos permitido viver. Hoje pela manhã orávamos juntos, agradecendo a Deus. Quando nós olhamos para trás, de onde nós viemos e onde nós estamos, nós tivemos uma ascensão gigantesca, especialmente olhando para a nossa realidade. Nós viemos de uma realidade de muita pobreza, eu diria que quase que do nível de miséria mesmo, e onde nós chegamos. Tudo isso porque Jesus entrou na nossa vida, porque Jesus nos escolheu. Aí outras pessoas dirão, mas eu sou escolhido pelo Senhor. Nós sabemos quando somos. E talvez você foi escolhido pelo Senhor e não tem valorizado isso. Eu quero dizer para você, deixe isso destravar alguns obstáculos na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. O Douglas, olha, eu não conversei com ele nada, mas eu quero também, no domingo, pregar uma mensagem que tem a ver com essa questão de destravar algumas coisas na nossa vida. Eu vou pregar no domingo sobre o fato de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Tem coisas que são grandiosas, irmãos, que se a gente entender, ela abre a nossa mente. E quando você tem a visão da coisa, as coisas se descortinam diante de você. Aquilo que era obscuro começa a ficar claro. Por isso que, por exemplo, na minha vida, eu falo isso com muita humildade, irmãos. Na minha vida, eu não consigo enxergar num plano natural, sem tragédias, eu não consigo enxergar cenários de depressão. Eu não consigo ver isso na minha vida. Porque você se julga melhor? Não! Porque eu entendo que eu fui escolhido. Eu entendo a dimensão do amor. A pastora Shirley começou falando do amor. Nós cantamos desse amor aqui. Eu entendo isso. E isso é maravilhoso, é poderoso. Eu espero que você também consiga compreender isso. Rumine isso. Essa mensagem vai ficar gravada aqui no Facebook. Você pode depois assistir outra vez, refletir sobre isso com mais tempo, ruminar sobre isso. E em nome de Jesus, peça ao Senhor, Senhor, eu quero entender esse negócio também. Eu quero entender que eu sou Jacó, eu sou Israel de Deus, eu sou escolhido, eu sou povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou sacerdote de Deus. Hoje eu orei em um lugar, irmãos, que é território do inimigo. E eu orei dizendo ali, eu falei, Senhor, eu sou um sacerdote do Senhor. A Bíblia me fala que eu sou. Não é só porque eu sou pastor, não. Entenda. E eu falei, eu quero pedir ao Senhor, dar ordem para um anjo entrar nesse território aqui. Em nome de Jesus. Então, deixa essa palavra entrar com graça no seu coração e também com intensidade no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua presença aqui, viu? É muito bom saber que nós estamos juntos. Alguns irmãos têm estado um pouquinho distantes. Você certamente saberá fazer a leitura de alguns que não estão aqui. Se você puder, faça contato com algumas pessoas, ore pelo telefone. Vai ser muito precioso, tá joia? Nós vamos fazer essa última oração juntos. Amanhã estaremos juntos na reunião da quarentena às 19h30 através da ferramenta Zoom, tá bom? Se você não tem o código, pode pedir aqui pelo Facebook ou também pelo grupo de WhatsApp, nós vamos encaminhar para você, tá joia? Na sexta-feira, também pela ferramenta Zoom, a escola bíblica, e teremos lá, então, olha, a presença do Douglas, nem eu sabia, vai ser maravilhoso, viu? Vamos orar agradecendo a Deus. Desde já eu quero
dizer que eu sou muito feliz por poder caminhar a caminhada da fé com vocês. Amém? Quero agradecer ao Douglas de coração, viu? Douglas, a Marcele, o Davi, pela presença aqui hoje. Que bênção, tá? Que bênção, que bênção, que bênção. Que Deus continue abençoando sua vida, usando sua instrumentalidade em nome de Jesus, viu? Deus, obrigado, Pai, por esse tempo juntos. Obrigado, Deus, por esse privilégio maravilhoso que o Senhor nos deu de sermos escolhidos do Senhor. Nos fez Jacó, nos fez Israel do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não conseguimos entender mesmo por quê. Como eu já disse algumas vezes, por que cargas d'água o Senhor me escolheu? Não sei entender, mas eu sou muito grato. Mas eu sou muito grato por ter sido escolhido pelo Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela nossa comunhão. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão e cada irmã aqui, Senhor. Eu quero te dar graças, pedir que o Senhor nos dê um fim de noite abençoado, Pai, uma noite de descanso restauradora. E os próximos dias dessa semana, dias maravilhosos, conectados ao Senhor, que nós possamos entender, ó Deus, a cada momento que nós somos especiais, que nós somos privilegiados por termos sido escolhidos pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, com muita alegria e com muita gratidão, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Um beijo para todos vocês. Um beijo para as nossas crianças. Olha, hoje eu encontrei o Diego. Queria compartilhar com os irmãos. O Diego, de ontem para hoje, teve uma melhora muito significativa. Abração, viu, Diego? Beijão aí para você também, querido Diego. Eu amo o Diego e Bárbara como filhos. E eu fiquei muito feliz em vê-lo bem. Um abraço para todos. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro aqui no Facebook no domingo, mas até amanhã pela ferramenta Zoom, em nome de Jesus.